Aproveitando, quero saudá-los com a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uso do recurso, né? Recurso visual aqui, senão não consigo enxergar. É uma alegria para mim podermos, nesta manhã, meditarmos juntos na palavra de Deus. Levando em conta a minha última pregação sobre o mandato e a missão do discípulo, onde dei mais ênfase na proclamação e fazer discípulos, quero trabalhar nesta manhã a ênfase sobre o discípulo, como pessoa e discipulado, tá certo? Vamos manter o mesmo texto, lá Mateus 28, 18 a 20, que é o texto já conhecido nosso como a Grande Comissão, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para entendermos, este não é apenas um mandamento para os 11 apóstolos. Esse texto, esse mandamento, é a constituição do reino para a igreja em todas as épocas e, portanto, para cada um de nós hoje. Eu quero observar esse texto dividindo ele em 3 pontos principais. Antes de dividir, nosso tema é a autoridade, a missão e o desafio do discípulo de Cristo hoje. Então eu quero dividir esse texto. A primeira divisão é a base da missão, verso 18, é a autoridade de Cristo. Antes de dar o mandamento, Jesus faz uma declaração fundamental nesse texto. Jesus, aproximando-se, claro, dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Significa que ela é completa, total e irrestrita. Jesus está acima de tudo e de todos. No céu, ele tem autoridade sobre anjos, demônios, sobre o destino e sobre o juízo. Na terra, ele tem autoridade sobre a história, sobre as nações, sobre as circunstâncias da vida, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a natureza e sobre as culturas. E quem é o discípulo? Fundamentalmente, aquele que segue aquele que tem a autoridade. O discípulo, nós, discípulos, não seguimos uma filosofia, ou uma tendência, ou um líder carismático. O discípulo segue o Senhor ressurreto e entronizado, que tem o quê? Toda autoridade. Colossenses 1,18 vai dizer: ele é o cabeça do corpo, a igreja, e que em todas as coisas ele tem a primazia. Quem? Jesus. Nós, discípulos, a nossa identidade começa onde? Na submissão à autoridade de Cristo. Se ele, Cristo, tem toda a autoridade, então o seu mandamento para nós, discípulos, deve ser a nossa prioridade absoluta. Há um ditado que diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que pode? Jesus. Ele deu o mandamento, então o discípulo o obedece. E essa autoridade de Cristo é a garantia que essa missão que ele nos dá aos discípulos não é um risco, mas é a certeza de que haverá um resultado, um sucesso final, porque ela é realizada sob o comando e poder do rei. Qual é essa missão? O discípulo e a missão. 2. Qual é o dever do discípulo? Ide, fazei discípulos. Verso 19 a 20. A principal ordem no verso 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, qual que é o foco do discípulo? Primeiro, fazei discípulos. O ide, o batizar e o ensinar. São ações de como esse discipulado é feito. A nossa missão não é converter ou fazer membros da igreja, é fazer discípulos. Estão entendendo? Um convertido é aquele que creu. Um membro é aquele que se juntou
a uma congregação. Um discípulo é um aprendiz engajado e comprometido que está em um processo contínuo de se parecer com o seu mestre e obedecer o que? Os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Esse é o discípulo. E para discipular, nós temos aqui 4 passos. Primeiro, o Senhor nos dá as estratégias. Indo, essa missão é ativa e global, contínua. Romanos 10,14 nos lembra: como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o discípulo é chamado a sair do conforto e ir até onde as pessoas estão. Ou reconhecer aquelas que estão à sua volta que o Senhor coloca no seu caminho. Tá? Batizando os que creem. Por quê? É a porta de entrada para a comunidade do reino e é o testemunho público da fé e da nova vida. O batismo é a identificação com a morte e ressurreição de Cristo, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, e para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E o outro ponto é ensinando a guardar. O discipulado é, primeiramente, ensino que leva à obediência. Não basta ter conhecimento. Não basta. É preciso pôr em prática. Somos chamados a ensinar todas as coisas que ele nos ensinou. Isso inclui o quê? O que devemos ensinar? Devemos ensinar o quê? A ética, a moral do reino, tudo isso relacionado aos relacionamentos, às finanças, à adoração, né? A nossa totalidade da vida, sob o senhorio de Cristo. O discipulado não é uma meta a ser cumprida. O discipulado é um estilo de vida a ser vivenciado. E essa missão, ela tem uma amplitude, tá? Ela é chamada a ser realizada em todas as nações. Todas as nações inclui os que estão próximos a você e aqueles que estão distantes. Então a nossa missão, ela é universal. Aqui, ali e lá. Não se refere somente a países, mas sim a todos os grupos étnicos, linguísticos, culturais. Da nossa parte, discípulos, não pode haver preconceito ou fronteiras para o Evangelho de Cristo. Lembra o que Paulo diz? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tudo isso também traz desafios. Ser um discípulo e discipular traz desafios. O discipulado é um compromisso exigente. O desafio é grande, mas a promessa é ainda maior. Mas nós temos que entender também que, ao mesmo tempo que eu discipulo, eu sou o quê? Discipulado. Então, eu estou também em constante aprendizado, em constante aperfeiçoamento. Então, para eu ser discípulo, tenho que estar na prática, vivenciando os ensinamentos de Cristo, aprendendo e, ao mesmo tempo, passando isso adiante, sendo testemunho, sendo mestre, exercitando os meus dons na congregação e também aos de fora, aos do meu relacionamento. Tornar-se um discípulo comprometido significa um custo. Jesus deixou isso claro em Lucas 14, 26, 27, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Desafio pessoal: ser um discípulo
traz o desafio da renúncia do próprio ego, da vontade própria, da busca por riquezas e prazeres que competem com Cristo. É uma luta diária para viver a santidade. E o que é essa santidade? Santidade é o que? É ser separado para Deus. É um processo contínuo de transformação moral e espiritual que envolve afastar-se do pecado e viver em união com Deus, refletindo o quê? Seu caráter, através do amor, a obediência à sua palavra e uma busca constante por ser melhor a cada dia. Não como perfeição, mas como resposta ao amor divino. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, é aquele que me ama. E isso significa o que? É no seu trabalho, é no estudo, é em casa. E é aprender a guardar e a obedecer ao invés de apenas ouvir. Sabe, né? Vem à igreja, escuta. Aquele sermão foi bom. Era bom se fulano tivesse lá. Se ciclano tivesse ouvido. Não. Graças a Deus que eu ouvi. E porque eu ouvi, eu posso fazer isso, isso e isso. Ser um discípulo é estar em constante transformação e aprendizado. E discipulando é passar tudo isso adiante do que você aprendeu, do que Deus fez na sua vida, do que Deus está fazendo. E isso pode ser feito individualmente, mas na comunhão também somos edificados e edificamos. E esse é o desafio coletivo. Exige a cooperação de toda a igreja. Nós temos irmãos mais maduros, mais experientes, mais vividos. Nós temos irmãos começando agora. Então, eu posso aprender com o mais novo, eu posso aprender com o mais velho, eu posso aprender com o erro do irmão. Eu posso aprender com o meu erro e o meu irmão me aprende com o meu. Eu posso aprender com o que Deus fez na sua vida, só de te observar. E é isso que dá sentido à comunidade, é isso que dá sentido à igreja. É isso que dá sentido porque cada um de nós tem um dom. E esse dom é para quê? Para que sejamos discipulados, aprendamos, cresçamos, amadureçamos, para nos parecermos mais com Cristo. E o desafio no coletivo é superar as divisões, as contendas, as críticas mútuas, superar tudo isso e focar no quê? Na missão, na ordem de Cristo. E a igreja, nós, como coletivo, a igreja só é um testemunho eficaz quando vive em amor e unidade. João 13:35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o que é o amor? O amor é benigno, é paciente. O amor não vê o seu próprio interesse, ele procura a paz. Mas tudo isso também, todas essas dificuldades, todas essas situações, nos traz um conforto. Não estamos jogados aí ao léu. Jesus não nos envia sozinhos para essa missão impossível aos nossos olhos. Ele diz: eis, no verso 20, que estou o quê? Convosco todos os dias, até quando? Até a consumação. Consumação do século é o quê? Até a sua vinda. Porque depois da sua vinda, estamos com ele, face a face, ali. Mas nesse momento agora, onde somos discípulos, onde somos testemunhas suas, onde somos o sal. Vocês sabem para que serve o sal? Como? Conservar e também dar sabor. Você come uma comida sem sal, está sem sal. Esse mundo estaria bem pior se não fosse a igreja. Porque cada discípulo é sal. E esse sal no mundo dá sabor e conserva. E essa promessa de estar conosco é a promessa mais poderosa de toda a missão. A presença de Cristo é nosso recurso, a nossa força e o nosso conforto.
Ele está conosco em cada passo, na dificuldade, na perseguição, na pregação, no ensino, no nosso testemunho silencioso. E a promessa é todos os dias, sem interrupção, até o fim da era. O discípulo é aquele que, apesar dos desafios, avança porque sabe que o general de toda a autoridade está marchando ao seu lado. Vamos ter dificuldade? Vamos. Vamos ser perseguidos? Vamos. Vamos apanhar por causa do evangelho? Vamos. Vai acontecer muitas coisas? Vamos. Podemos morrer por causa do evangelho? Podemos. Mas o Senhor está conosco. E esse discípulo é em todo lugar. Se alguém tem alguma dúvida, quem é discípulo hoje, eu digo, é você. Sou eu. Foi batizado? Todos batizados? Deram o seu testemunho público? Creram no Senhor Jesus? Você é um discípulo. E você está aprendendo e está ativamente obedecendo a Cristo. E onde somos discípulos? Onde testemunhamos? Não é só no domingo ou no culto de oração. A missão, ela é vivida. É no nosso dia a dia, cada segundo, cada momento, cada dificuldade, cada alegria, cada tristeza, cada perda, cada ganho, em todo momento. E o testemunho pessoal é a sua vida de obediência. Você pensa que não, mas você está sendo observado. Onde quer que você esteja, você está sendo observado. E aqui eu vou dizer uma coisa: observado por pessoas e por potestades. Sua vida de obediência para os crentes, o desafio dos crentes, seu desafio é a coerência. Você não pode ser um crente no domingo e um não crente no trabalho. A sua ética, a sua honestidade, seu perdão, sua humildade devem pregar o evangelho antes mesmo que os seus lábios o façam. Sejamos a luz do mundo. Para os não crentes, a sua esperança, a minha esperança inabalável diante das crises e a nossa paz em meio à ansiedade e a sua alegria, que não depende de circunstâncias, são o seu testemunho mais poderoso aos não crentes. As pessoas estão procurando por algo que funcione na vida real. Mostre-lhes que o discipulado, ser um discípulo de Cristo, é melhor que esse mundo. E o testemunho coletivo da igreja é a prova viva da autoridade de Cristo. Testemunho da igreja para os crentes, que é o desafio, é o amor e o serviço mútuo. O mundo precisa ver a comunidade onde o amor é real, onde os ricos ajudam os pobres, onde há cura e perdão. A maneira como nós nos tratamos é a nossa pregação mais alta. Para os não crentes, o testemunho da igreja, a igreja como corpo de discípulos em qualquer lugar, no bairro, na cidade, no país, devem ser um agente de transformação e justiça, refletindo o caráter do reino. O nosso serviço à comunidade, o cuidado com os marginalizados e a nossa defesa da verdade são parte do ensinar e guardar que transforma o mundo. Lembrando que o nosso Senhor diz: vinde a mim todos, em qualquer situação, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aonde essas pessoas irão buscar o Senhor? Na comunidade, na igreja. E nós, como igreja, devemos o quê? Acolhê-las. Virão como estão. E a gente sabe que o mundo está numa situação difícil. Mas o Senhor diz ainda: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele diz o quê? Aprendei de mim. Quem vai ensinar? O discípulo. Ensinar o quê? As boas novas de salvação. Você crê? Creio. Então seja batizado. Foi batizado? Agora vem aqui comigo. Vamos caminhar juntos. Olha, o Senhor diz que nessa situação você tem que pensar assim, trabalhar assim. E aí vai. Muito mais ainda hoje, que a consumação do século se aproxima. É importante que cada um de nós se lembre de quem somos, o que somos,
da nossa identidade e como sal e luz estejamos o quê? Brilhando o testemunho de Cristo, mostrando, dirigindo, olha, vai por ali, ali é o caminho, ali da vida. Olha, esse caminho que você está olhando, que você está andando aí, é caminho de morte. Vai para lá. Olha lá, estou refletindo lá, estou mostrando lá, é lá. Aí a luz mostra também ao pecador, eu sou pecador, eu estou perdido. Nós somos sal e nós somos luz. Por isso é importante meu testemunho hoje. O mundo precisa de exemplos. O mundo precisa de referência. Hoje você fazer o bem é você vê aí, sai na notícia. Um homem achou um valor considerável na rodoviária, num banco, e devolveu. Isso foi um escândalo. Um grupo Amish nos Estados Unidos, tempo atrás, uma família teve um dos seus filhas, não me lembro agora, assassinados. E o assassino se matou, deixando a esposa e a filha. Essa família o que fez? Acolheu a esposa e a filha do assassino do seu filho e os ajudou. Pagou até a faculdade da menina. Pagou o mal que recebeu com o bem. E isso foi notícia. Ou seja, o mundo não está acostumado. O discípulo precisa aparecer. E muitas vezes não pense que você vai ser bem aceito, não. Às vezes, por você não concordar com a injustiça, você vai ser injustiçado. Mas como diz lá, né? Pedro e João, depois de levarem uns açoites, se alegraram por ter apanhado por conta do Senhor. E o discípulo, por ser injustiçado, por conta de ser um discípulo e obedecer ao mestre, tem recompensa diante do Senhor.